Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Agora Jung. Hoje estou na presença de três mulheres maravilhosas que nos unimos para falar de um tema muito delicado. A gente vai tentar tratar isso com leveza, mas é um tema que toca nós quatro. Nós nos unimos em torno desse tema para falar sobre a codependência no transtorno do alcoolismo e outras adicções, principalmente. A gente vai falar do alcoolismo porque são experiências pessoais que temos, cada um de nós. Eu estou aqui com a Cris, minha colega de JEP, membro analista em formação, a Paula Bernardi, que também é membro analista em formação do JEP, a Euflasina, que prefere ser chamada de Flau, que também é membro analista em formação do IGEP, e eu, Mauro, que sou membro analista do IGEP formado e agora analista de data em formação. Vamos começar? Essa conversa surgiu porque eu e Cris, inicialmente, fizemos um estudo, né, um curso sobre arte-terapia e os 12 passos, e descobrimos que temos em comum uma questão familiar, que é a presença de um familiar alcoólatra. No meu caso, é meu pai. A Cris vai contar um pouco da experiência dela. E nisso nós tivemos a ideia de falar sobre esse tema, sobre o ponto de vista do familiar, ou do codependente, ou da pessoa que está acompanhando alguém com esse transtorno. E nisso convidamos nossas amigas, a Paula e a Flau, que quiseram participar também, falar desse tema, sobre o olhar junguiano, mas trazendo um pouco da nossa alma, que nós tivemos vivências com isso, né? Enfim, e a gente gostaria de compartilhar com vocês. Quem gostaria de começar falando um pouquinho? Acho que vou colocar a Cris, que como a Cris foi a primeira a ser apresentada, aí depois Paula e Flau fiquem à vontade para seguir a ordem. Olá, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, falando um pouco sobre essa temática que afeta, eu acredito que todas as famílias brasileiras, porque a questão do alcoolismo, ela é uma questão que o álcool é uma droga que é lícita e a propaganda, ela é muito exacerbada neste ponto. E quem não bebe acaba sendo discriminado. Então, assim, é uma questão que acaba realmente permeando todas as famílias. No meu caso, pais alcoolistas, a minha mãe, inicialmente meu pai, desde pequenininha, acompanhei essa vivência, só que ele não era agressivo. E depois, a minha mãe se tornou alcoolista quando os filhos se casaram. Então, foi a época do ninho vazio. Ela se perguntava qual é a finalidade da minha vida. Os meus filhos já se casaram, eu já cumpri o meu papel, então ela começou a buscar no álcool uma fuga para ela. E é muito interessante a gente perceber essa questão no sentido de o meu pai, ele bebe normalmente, tranquilamente, não afeta. Agora, a minha mãe entrou num processo em que o organismo dela ficou totalmente dependente. Então, a gente tem essa questão do olhar biopsíquico, ou seja, o organismo dela tem algo que é incompatível ao álcool. Então, quando ela bebe, ela entra nesse processo. E o quanto isso afetou os filhos, e enquanto afetou a família toda. Então, essa é a grande ferida que nós carregamos, né, os codependentes. Por quê? Porque quando nós vamos para a vida, a gente acaba buscando as relações, as pessoas que a nossa sombra coloca ali para interagirmos, para fazer com que eu cure esta ferida. Então, eu vou me relacionar com uma pessoa que eu tenha inconscientemente ali a ideia de que eu vou conseguir retirá-la dessa situação. Só que o alcoolismo é uma doença em que
pessoa, o adicto, ele precisa querer, não é pelo outro, né? Então, essa é a minha história, rapidamente. Lembrando, né, Cris, que o alcoolismo ele é uma doença autodiagnosticável. Então, assim, a pessoa tem que se entender nesse lugar. E é uma espécie de roleta russa, né? Que é isso que você falou. Seu pai bebe e tudo bem. A sua mãe bebe, mas não é tudo bem. E a gente observa isso muito. Tem gente que consegue beber fim de semana tal, mas tem gente que não tem isso, né? Que é essa questão biopsíquica e que faz a pessoa se tornar dependente, tanto psíquica quanto biologicamente. Não é uma coisa simplesmente mental, né? O corpo da pessoa fica ali, fica ávido por álcool. E uma gota é o começo de tudo. Acho que tem alguns aspectos interessantes aqui para mencionar. O primeiro é o aspecto de quanto o analista coloca a alma dele no tratamento dos pacientes e o quanto a gente precisa trazer para os nossos clientes, pacientes, para os nossos ouvintes, o quanto nós não somos 100% curados, né? E o quanto isso não é um pré-requisito de fazer análise. O processo de cura se dá de forma bilateral, né? Então, nós estamos nos curando e tentando ajudar outras pessoas no processo de cura e de individuação enquanto a gente vive isso. Então, o quanto para vocês deve ser desafiador receber um cliente, um paciente codependente ou uma pessoa que é adicta de certa forma, o quanto isso é um desafio, mas ao mesmo tempo, quanto isso gera uma empatia, né, um vínculo de alma ali com o cliente de vocês. E outro aspecto que me ocorreu aqui, a gente falou um pouco desse biopsíquico, mas o quanto existe um social no álcool. Então, o desafio de um alcoolista ou de uma pessoa que convive com um alcoolista de conviver com a presença do álcool nas diversas situações. Como assim você vai para uma festa e você não vai beber? Ou se você está acompanhando uma pessoa que é adicta, como que você não vai fazer uso social do álcool num ambiente sociável em decorrência dessa empatia com essa pessoa que está passando por isso? Me ocorreu, é lógico que em medidas e graus completamente distintos, mas é mais ou menos uma pessoa em dieta que fica sendo constantemente exposta a doce. O quanto isso não é difícil para ela, né? O quanto essas compulsões que nós vemos todos os dias, esses impulsos, não movimentam a gente internamente. E dentro do universo biológico, já que a gente conversou sobre isso, o quanto o álcool não desperta um liberador de dopamina no cérebro e uma recompensa rápida por algo que a gente, né, estamos tentando encontrar uma nutrição para aquele vazio. Então, nesse aspecto, a gente pode equiparar o álcool a outras recompensas fáceis, como a gente estava conversando antes, né, Mauro, sobre compras, sobre drogas, sobre o açúcar, enfim, a gente pode expandir isso para vários aspectos. Legal isso que você falou, Paula. Olá, um Ah, prazer estar aqui com vai lá, Flávio. vocês. Então, Paula, você trouxe um ponto, acho que é muito importante a gente falar. Eu também sou filha de alcoólatra. Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos e morreu devido a isso. E o quanto que fazer análise me ajudou a olhar para todo esse caos, que é o lar vira um caos. Você cresce num lar que tem toda essa problemática. Então, um pai alcoólatra, uma mãe codependente. Então, você começa a fazer com que as suas relações tenham padrões parecidos também. Então, olhar para isso, ter essa condição que eu tenho, né, de ter tido esse movimento na minha família, o quanto isso me ajuda também a acolher muitas vezes na clínica pessoas que têm a mesma condição. Como eu percorri, falar para você que está curado é muito forte, a gente não fala em cura, mas assim, como eu olhei e eu olhei esse caminhar e algumas feridas, alguns traumas dessas relações parentais, com um alcoólatra e com uma codependente, o quanto eu
percebo o caminho que eu percorri e o quanto, ó, eu posso, às vezes, mostrar, né? A gente tem um padrão de relacionamento quando se tem essa condição com o alcoólatra, um padrão que eu falo que é um trio, né? O triângulo, que muitas vezes nas relações eu me coloco como vítima, muitas vezes eu me coloco como salvadora, porque na realidade eu gostaria muito lá no meu inconsciente, no fundo, né? Eu gostaria muito de ter salvado meu pai, eu não consegui. E também, muitas vezes, pelo fato de não salvar, e muitas vezes de ser a vítima e que não olham as minhas dores, eu me torno algoz nas relações. Então, esse trio aí tem que ficar bem de olho. Quando eu estou querendo salvar, em todas as relações. Hoje eu tenho 3 filhos, então eu tenho que olhar o meu papel de salvadora. Eu tenho que olhar quando eu estou me colocando como vítima e às vezes como um algoz, de não ter conseguido nem salvar e nem que olhassem as minhas feridas. Então, ficar bem próximo disso. E eu percebo também que com esse lar meio caótico, meio sem lógica, muitas vezes, o ânimos tem que ser olhado porque perde um pouco a racionalidade e a lógica. Então, é todo um processo mesmo de autoconhecimento e se aprofundar. Existe isso, isso é um fato. Houve um lar caótico. E quais as consequências que isso causa nas minhas relações é uma constante, é um olhar constante na vida de quem passou por isso, que tem essa dinâmica. E é codependente, né? E é um pouco Legal, isso. Flávio. Eu ia te provocar justamente para falar isso, né? Que eu acho que assim, a gente, né, que teve essa experiência, a gente tem que olhar muito para a gente quando recebe um adicto na clínica para justamente não constelar nenhum, ou assim, se constelar, perceber isso, né? Tentar salvar o cliente, porque né, ou virar o algoz do cliente justamente porque tem que parar de beber, ou virar vítima do cliente, né? Porque a pessoa que tem isso, ela manifesta isso não só em casa, em todas as relações. E essa ferida, ela é muito presente até na gente que faz terapia, que faz análise. Muitas vezes eu descubro coisas na minha própria análise que eu falo, putz, isso ainda tem a ver com uma questão lá atrás, né? Lá atrás não porque meu pai é vivo ainda, né? Continua, então ainda afeta a gente. Mesmo no seu caso, eu imagino, né, que seu pai já não está mais vivo, mas assim, ainda assim, algumas coisas ressoam, né? Muitas vezes a gente se coloca nesses 3 papéis em outras relações e o quanto isso não gera angústia e sofrimento para a gente, como pessoa, para a pessoa que convive, né? A relação de codependência às vezes se espalha. É bacana vocês falarem isso sobre a relação de codependência. Tem um livro da Verena Cast que chama Abandonar o Papel de Vítima, que ela trata um pouco das figuras da vítima, do algoz, da pessoa justamente que tenta salvar a outra. E aí tem um trechinho super legal que eu acho que acrescenta em tudo que a gente está falando, que são pessoas que foram muito controladas por autoridades em sua infância, em que essas autoridades geraram um sentimento de culpa e que aprenderam cedo que as outras pessoas são mais importantes que elas. É claro que eu estou tentando fazer uma aproximação aqui sobre pessoas que ela chama de esquecedoras, e não necessariamente a codependência vai se desenrolar dessa forma, como a Flau mesmo falou, é muito mais complexo que isso. A gente vai migrando entre polos distintos, e condições completamente diferentes, né, a cada momento, enfim, você vai ter uma relação, mas trazendo um pouco o aspecto do trauma, né? O trauma é uma experiência interna que impacta e a gente vive internamente. Olhar para um codependente é compreender o quanto isso afetou toda a estrutura psíquica dele. Então, é lógico, a depender do momento de formação que essa pessoa teve contato, eu vi experiências completamente diferentes aqui, mas pensar que você viveu um alcoolismo com um pai, com uma mãe, uma pessoa tão próxima, desde a sua infância, o quanto isso não é um construto da forma como você constitui aquelas figuras, materna, paterna, como isso vai se vincular, como a Flau falou, eu preciso estar sempre atenta aos meus filhos. Então, né, se são figuras masculinas e você traz esse masculino disfuncional, o quanto isso você não projeta na relação com os filhos, na relação
com os cônjuges ou mesmo nas relações com o cliente? Você vê um homem, como você enxerga essa relação de codependência se transporta de que forma nessas relações, né? Paula, eu queria trazer, inclusive, uma questão que eu acho que esse recorte de gênero é muito, eu acho que é muito influente, principalmente na parte social do álcool, vamos falar assim, né? Porque você, para ser homem, você tem que beber. Ou, assim, o pai quer ensinar o filho a beber desde cedo. Porque o homem, e eu vejo isso porque eu vejo na minha família, os homens, todos praticamente, né? Os meus tios bebiam, bebiam muito. E isso era uma coisa meio que, tipo, é isso, o homem bebe, o homem fica bêbado, e é uma coisa muito, muito normalizada. E quem não bebe fica justamente nesse lugar do estranho, do careta, do não sei o quê, né? O quanto isso também, assim, eu acho que pega isso de gênero, tem recortes diferentes, né? O alcoolismo afeta a mulher de uma maneira e o homem de outra, e em lugares diferentes. Porque o homem é sempre forçado, né? É uma coisa meio macho você ter que beber cerveja e contornar e ser resistente ainda por cima. E é muito interessante perceber isso, a questão da clínica, né? As pessoas que nos procuram, cada vez mais jovens. Então, eu atendo a determinadas pessoas que falam, Cris, a gente vai para a festa, mas a gente faz o esquenta antes, porque é muito caro, é onde a gente vai, então a gente já vai realmente preparado para isso, né? E agora as mulheres grande número de mulheres fazendo da bebida algo muito comum. E pelo fato da mulher ter menos água no corpo, né, biologicamente falando, ela fica alcoolizada mais rápido. E então essa questão não só de gênero, mas como as coisas estão mudando agora, né? O tanto para o jovem e as mulheres. Mas trazendo para o e agora Jung, né? A psicologia analítica, ela se baseia nessa constante tensão dos opostos, e aí a gente está falando de conteúdos conscientes e inconscientes, falando de uma família disfuncional. Então, quais são esses conteúdos inconscientes que estão querendo vir à tona? Que é que essa dependência e codependência, ou seja, essa ligação, essa relação simbiótica, ela está querendo nos trazer. Então, fazer esse convite à reflexão. Será que eu preciso observar comportamentos? E o adicto, ele acaba sendo o sintoma dessa família doente, porque às vezes eu sou muito autoritária e o outro não consegue chegar até mim. Então, é uma fuga, é um escape que ele tem. Ou senão, eu me coloco nesse papel muito bem explicado pela Flávia, da vítima, ou da criança ali, que fica quietinha para não causar problema, porque já tem o outro familiar que quebra tudo, que também arruma a confusão, e então esses bodes expiatórios. Então, olhar para isso. O que é que essa dinâmica familiar está querendo me trazer? Porque não é por acaso também que eu nasci nessa família. O que é que eu preciso como alma? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso aprender? Quais as habilidades? O que eu preciso me construir e desconstruir e ir para o mundo, independente do que eu vivi, né? Então, essas reflexões eu tenho feito muito comigo e convidado também os meus clientes a fazerem na clínica. É muito interessante você falar isso. Por exemplo, na minha dinâmica, quando eu era criança, eu sinto que vinha muitos medos de sobrevivência até. Porque quando você é criança, você fala assim, será que eu vou sobreviver a isso? Então, assim, no meu processo, eu fui ficando, deixa eu ficar invisível aqui, senão eu vou morrer. Entendeu? Tem gente que já ataca, né? Mas eu percebo que teve essa dinâmica, assim, eu preciso ficar invisível, senão eu vou morrer. Então, entrar em contato com essa dor de
achar, né? Porque a criança acha que se ela se comportar de tal forma, ela pode amenizar o problema, né? Ela tem essa ilusão. Então, eu posso amenizar se eu ficar aqui invisível. Então, isso é um padrão que você faz tão constantemente, todos os dias, durante um bom tempo, que você vai perpetuando. Então, quando vira um adulto, fala assim: eu não quero conflitos. E muitas vezes você precisa ir para um conflito. Você precisa falar: ei, preciso conversar com você, isso aqui não está legal. Então, é muito interessante quando acontece isso e a possibilidade do autoconhecimento, de se perceber dinâmicas como essa e quebrar esses padrões que a gente estabelece muitas vezes lá, muito na fase infantil, e você vai perpetuando. Não, existem conflitos que eu preciso enfrentar. Eu tenho que sair da minha posição de invisível, vou fingir que não existe para ver se acaba, né? O problema não vai acabar. Ele vai aumentar muitas vezes, né? Então eu percebi. Então existe, qual que é a minha dinâmica nesse caos que está acontecendo, que eu estabeleci lá muito nova e estou perpetuando para a minha vida, que é o autoconhecimento mostra isso. Vamos encarar de frente essa sombra, essa família disfuncional, essas necessidades que não foram preenchidas, não foram negligenciadas no meio de tanta confusão. Então eu tenho que ter coragem de olhar por essa fase difícil, que não é uma coisa fácil. Eu acho que todas aqui sabem que não é fácil olhar para isso e encarar de frente e falar: tá, eu desenvolvi esse padrão, e agora? Né? Como que eu vou daqui para frente? Que é essa integração que eu acho que é muito legal. A integração, e eu acho que a metanoia trouxe muito isso para mim, aos 43 anos, uma crise, né, na minha vida, trouxe um pouco isso de falar: vou agora me autoconhecer, vou ver o que está acontecendo, vou me aprofundar aqui na minha história, né, e que me deu toda essa clareza de: opa, uma filha de alcoólatra tem suas sequelas e eu preciso olhar para essas sequelas. Se eu quiser integrar meu presente, passado com o que eu quero para o meu futuro, eu preciso olhar para essa sombra. Trazendo um pouquinho isso, Flau, e um pouco do que a Paula falou, inclusive, gente, leiam esse livro da Verena Cast, que é maravilhoso. Eu usei ele na minha monografia de formação. O quanto, né, eu fico pensando nisso, né, porque também, assim, a gente vai para esse lugar muitas vezes, não digo que é sempre, mas, tipo, eu não posso dar problema, eu tenho que ser, se eu não vou ser a solução, eu minimamente vou causar somente coisas boas. E isso é um lugar muito péssimo de ficar, porque a gente vai se aprisionando. Ao mesmo tempo, né, Flávia, eu imagino assim, quem que se projeta nesta pessoa que é o caos da família, né, o alcoólatra. Então, quantas vezes eu digo por mim, quantas vezes não projetei no meu pai, no caso, a pessoa problemática, e sendo que eu tinha meus problemas e não. Só que assim, o problema sempre está lá, né? E isso é o clássico da projeção. A gente muitas vezes vai, né, tem que resolver o problema, porque a pessoa vai causando ali uma demanda muito intensa emocional, uma demanda de. E a gente vai deixando os nossos, né? Porque o problema está ali. E quando isso, às vezes, vamos dizer assim, se acalma e a gente tem que lidar com os nossos. E aí que a gente vai ver o que as feridas ali latejando que a gente não cuidou, que a gente projetou na outra pessoa. É muito importante, né? Tanto que eu acredito que todo mundo que passou por isso deu minimamente fazer um pouquinho de terapia para ter noção dessa dinâmica familiar e desses complexos que se constelam nessas relações, né? Porque, como falou a Paula, o projeto, o algoz também, né? A tríade aí é uma coisa que, se a gente não está no lugar, a gente está no outro, mas, assim, os outros também a gente está projetando para fora. Temos que reconhecer isso em nós também. O que vocês acham disso? Eu Trazendo, né, achei a super psicologia legal analítica.
tanto que a Flávia falou quanto que o Mauro falou sobre, para mim, me atravessou muito a questão da hipervigilância. Então, tanto a sensação do vou morrer logo, vou ser invisível, quanto a sensação que a Flau citou, algumas pessoas atacam, o quanto isso não gera essa sensação de morte iminente. Preciso estar constantemente sendo reativo perante a vida, perante todas as minhas relações, porque a qualquer momento eu posso ser atacado. Ser atacado ou ser invisível são duas formas de reagir a um trauma. Né, o quanto isso não gera um episódio de um que a gente pode chamar de estresse pós-traumático, vou colocar entre aspas aqui, porque é um trauma em andamento, né? Ele não tem fim, ele não acaba. E aí, vamos supor, na situação da Flau, seu pai faleceu, mas essa marca ficou, ela não vai embora, e não vai embora com nenhum tipo de facilidade, né? É, então, o processo de conviver com essa hipervigilância, estar sempre muito atento a tudo, buscando, e aí os complexos falam muito, Jung fala disso, né? O quanto um complexo ativado, ele é capaz de nos visitar e nos possuir de forma que em todas as nossas relações a gente esteja buscando algo que ative mais ainda esse complexo. Então, buscando uma justificativa para não me relacionar, buscando uma justificativa para sabotar um relacionamento que está funcionando super bem, buscando um motivo para brigar ou buscando um motivo para se anular, porque o complexo vai encontrar fundamentos para argumentar que aquela situação é completamente insalubre, ela é completamente impossível de viver ali dentro. Exatamente. É bem interessante isso que você falou da hipervigilância. E a hipervigilância, ela traz a característica principal do codependente. O outro é importante. Eu não sou importante. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, não é importante. O outro é importante. Porque eu preciso estar de olho no outro, porque ele vai me trazer perigo. Então, eu preciso agradar esse outro, eu preciso fazer por esse outro, eu preciso, né? Que é a codependência, que é o que desenvolve como no meu caso, eu falei da minha mãe, é o que desenvolve geralmente a esposa, o marido, os filhos, eles desenvolvem o outro, eu preciso estar de olho nesse outro. Será que ele vai beber? Será que não vai? Será que vai? Entendeu? Isso o tempo inteiro. E isso vai levar para a vida. Outra coisa que você falou muito interessante, você se acostuma pelo caos. Você quer o caos, então você acaba se viciando no caos. Geralmente, se você não cuida, se você não vai para o autoconhecimento, você vai procurar pessoas que vai te trazer esse caos, o mesmo caos da sua infância. Então, por isso que isso tem que estar bem, assim, é importante olhar para essas dores, para essa. Aí fala, no autoconhecimento, isso é importante para você fazer escolhas diferentes, senão você perpetua o caos na sua vida. Senão você vai ser uma salvadora que vai buscar pessoas que você vai precisar salvar. Ou seja, a a estatística de pessoas que são filhos de alcoólatras, se casar com um alcoólatra é muito alto. Ou então com algum tipo de adicção, né? Então, é muito alto. Então, e por isso que é importante perceber essa família, essa dinâmica familiar, como que foi, quais as dores, porque existem dores, assim, bem específicas, como eu falei, eu desenvolvi algo assim, não quero conflito, então, muitas vezes eu engoli muitas coisas que não precisaria ter engolido, né? Então, é importante sempre olhar para isso, que vai perpetuando até um vício, eu digo que é um vício no caos. Não, assim, é interessante essa fala, porque eu lembro, no meu caso, a sensação eu também desenvolvi, obviamente, a hipervigilância, né, sempre essa coisa, eu sempre lembro do clima, né, da casa, assim, então, assim, a pessoa saiu, por um tempo fica tudo tranquilo, porque não tem aquele caos, mas, assim, conforme
a volta começa a demorar, começa o caos se instalar, porque todo mundo começa a ficar preocupado, tá? Será que bebeu? Será que aconteceu alguma coisa? Será que, né? Então, assim, é uma constante vida de caos, assim. E o quanto e é isso que você falou, Flávia, a gente fica meio que, eu vou usar um viciado no caos. E se não tem causa, a gente sente que tem algo errado, né? Olha que doido isso. Eu falo isso por mim, hoje eu acho que eu já estou mais tranquilo com isso, mas eu vejo nos clientes também que são codependentes. Muitos relatam, quando a vida tá boa, eles ficam muito angustiados, assim. Não, peraí, mas não, né? E é difícil desconstruir essa atração pelo caos, né? Porque é o normal, é o familiar, né? Mas não é legal. É muito interessante essa fala, e eu também fico muito na linha da Flau, quanto eu passei a minha vida inteira tendo dificuldades em me posicionar, porque eu não queria criar conflito, eu sempre queria ser a boazinha, e o quanto isso afetou a minha vida, e o quanto a terapia tem me auxiliado hoje para olhar para isso e para me posicionar. Então, são feridas que elas acabam perpetuando-se aí por muito tempo. E uma coisa que vocês falaram muito bem, essa questão de se acostumar com o caos. E quando o adicto entra num processo de recuperação, o codependente fica maluco. Por quê? Porque ele está tendo um comportamento totalmente diferente daquele que nós, a família toda, estávamos acostumados a ter. Então, aquela questão de plasmar, né? Ah, mas será que ele vai chegar bêbado? Ah, como que vai ser? O mesmo, eu tinha até pouco tempo um problema sério com o telefone de madrugada e o interfone. Quando tocava, já me via uma notícia ruim. E necessariamente não é uma notícia ruim. Então, até para me acostumar com isso, eu levei bastante tempo. Então, essa questão do caos. E então, terapia. É necessário que a gente realmente busque ajuda, né? Eu acho que pelo tempo a gente poderia ficar falando aqui um monte de tempo, muito tempo, né, sobre o tema porque é muito envolvente. Mas então eu já quero deixar aqui a minha mensagem final. Você que tem um familiar ou um amigo que tem a questão do alcoolismo, busque ajuda para você. Vá para um grupo de autoajuda, nós temos vários, Alanon, Cuda e outros. Por quê? Porque aí você vai se fortalecer. Você vai entender como é que você pode se proteger. Começar a se colocar em primeiro plano, porque o primeiro plano é o adicto. Tudo é para ele, né? A família toda gira em torno dele. E aí você se anula. Então, busque ajuda, olhe para si e terapia. Terapia é maravilhosa. E arte-terapia. Arte-terapia é um recurso assim fantástico, porque muitas vezes nós nem sabemos o que nós estamos sentindo. E através da arte, a materialidade consegue expressar todo esse sintoma, todos esses fantasmas, toda essa angústia que está dentro de nós. Cris, foi muito legal a sua pontuação e indo muito na mesma direção, numa mensagem final. Para mim, o que fica é quem cuida de quem cuida, né? Então, quando você tem uma pessoa adicta na família, que você dedica todos os seus esforços a cuidar, que você está presente em todas as internações, em todos os momentos, na conscientização dessa pessoa de que ela precisa de ajuda, e aí, de repente, ela se convence que de fato ela precisa, e ela vai atrás, mas ela tem seus momentos de recaída e você em tudo isso, né? Quem sou eu dentro dessa dinâmica toda, desse adicto que acaba sendo extremamente absorvente, né? Como que eu levo a minha vida apesar da adicção desses outros, dessas outras pessoas. Então, para mim, ficou muito isso. E também me traz muita ideia de que, quando a gente pensa em dependente, semanticamente falando, a gente pode, enfim, trazer vários simbolismos aqui. Mas, para mim, que sou advogada,
me trouxe muita questão da Receita Federal, né? O conceito de dependente. Então, assim, você é dependente financeiramente de alguém. Traz muito essa ideia de um encadeamento hierárquico, né? Então, hierarquicamente, você depende de alguma coisa. No caso, o adicto depende do álcool ou da droga que seja. E quanto que a dependência chama codependência, né? São duas coisas que meio que caminham juntas, elas são indissociáveis. Então, enquanto você não justamente se fortalece, busca grupos de apoio, busca terapia ou qualquer procedimento terapêutico, não necessariamente a terapia, você não vai conseguir desvincular você do dependente, o quanto o seu processo de se libertar liberta, né, o dependente da sua própria dependência. Isso é bem bacana de pensar. É verdade. Muito bom. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto. E realmente, como a Cris falou, tem os grupos de ajuda que são muito importantes, que seguem os 12 passos. Os 12 passos, junto com uma terapia, é um mergulhar profundo, né? Que tem o quarto passo, que faz um inventário, né? De toda a sua história de vida, que é um mergulho nos complexos, nos defeitos de caráter, de uma série de coisas. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa. Fora que está junto dos seus. São pessoas que se juntam com as mesmas feridas, que têm as mesmas histórias parecidas. Então, é uma sensação de pertencimento, de colo mesmo, e de acolhimento de algumas feridas. Então, uma ferramenta importantíssima no processo que a gente falou aqui, que é importante conhecer todo esse período, né? Essas feridas mesmo. Então, quero agradecer muito estar aqui com vocês. Muito obrigada. Me enriqueceu, né, o meu processo e muito obrigada por estar aqui. Tive essa sensação também, né? Essa conversa aqui já, de certa forma, muda a gente, né? Que tem essas relações, assim. Eu uso sempre essa metáfora, né? No avião a gente aprende que antes de colocar a máscara em alguém, a gente tem que colocar em nós mesmos. Porque se a gente não conseguir estar respirando, estar trabalhando, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. E muitas vezes a gente vai para o contrário, a gente se anula para tentar ajudar o outro. Então eu digo, siga na direção contrária, se ajude primeiro e esteja pronto para estar ajudando. Eu recomendo, né? Tem um livro que a gente sempre fala que é A Beleza e a Justiça dos 12 Passos. Os 12 Passos são muito importantes. Eu participei de uma reunião do Alanon uma vez que uma coisa que eu digo para todo mundo que está ouvindo, para vocês que é codependente, que me ajudou muito no processo foi democratize decisões. Porque geralmente alguém assume um papel sozinho. Então, assim, tem que sempre democratizar decisões para você também não ficar carregando culpas por pode ser que seja. Agradeço muito, meninas, pela conversa, foi maravilhosa. A gente poderia ficar aqui falando muito tempo. Digo a vocês também que estão ouvindo, né? Se você é alcoolista, se você é codependente, busque ajuda. Vá para os alcoólicos anônimos, para o Al-Anon, para os familiares, e busque terapia. Falando nisso, eu vou pedir para vocês deixarem como as pessoas encontram vocês, caso elas queiram fazer terapia com vocês. Bom, eu fiz alguns artigos pelo IGEP, estou no blog do IGEP, então qualquer coisa estão meus contatos lá, tá bom? Prazer atendê-los. Eu acho que todos nós aqui fazemos parte, né, do IGEP, então vocês querendo encontrar a gente é só buscar pelos nossos nomes. Vocês vão ver aqui, e também vai ter lá nos podcasts, vai ter identificado quem estava participando, então é só buscar pelos nossos nomes. Eu e a Cris e o Mauro também temos vários artigos publicados. A minha rede social é @analista_Paula_Bernardi, eu espero vocês lá. Também estou na página do IGEP e também vocês vão me encontrar como @Foco Interior. Ou, se quiserem um pouquinho mais, no site www.focointerior.com.br. E muita luz para todos vocês. Essa caminhada, ela realmente ela é desafiadora, mas quando nós estamos com pessoas que já vivenciaram
essa questão fica mais fácil. Forte abraço. Bom, gente, o meu eu também sou no IGEP, né? Tenho vários artigos lá. O meu é @mauro_analista, ou o meu site também, que é meu nome, Mauro Soave, vai estar escrito ali, Soave é soave.com.br. Gente, muito obrigado por essa conversa maravilhosa. Eu me sinto tocado e transformado. Espero que todo mundo que ouviu também sinta e que a gente possa fazer outras conversas novamente com vocês. Até mais.